Boas-vindas a mais um episódio de Seria Esse o Melhor Roguelite de Todos? A série que avalia esse gênero tão rejogável e renovável para ver como eles se comparam entre si. E hoje nós temos Catanaut, uma mistura de ação, exploração, combate, terror e roguelite, claro. Como será que ele se sai se comparado com os outros jogos que a gente avaliou na nossa tier list? É o que a gente vai descobrir daqui a pouco. Antes de mais nada, eu quero informar vocês que eu recebi a chave desse jogo para fazer uma avaliação aqui para o canal. Então muito obrigado para o Eugene, o desenvolvedor do jogo, e o Joel, o tradutor. Muito obrigado de verdade pelo apoio de vocês aqui no canal e tamo junto. Eu quero também deixar claro que isso não vai influenciar na minha análise do jogo e eu vou avaliar ele de forma honesta. O que pode até ser um problema porque esse jogo é bom. Como é que eu vou falar das coisas desse jogo que me agradaram tanto com todo o meu entusiasmo de sempre, sem parecer forçado? É o que eu vou tentar descobrir como fazer agora mesmo. Então, o que é isso? Em Catanaut, você joga como Naut, uma espécie de samurai espacial. Ele está numa base perdida no meio do espaço junto com alguns outros sobreviventes. E como se estar no meio do nada não fosse cabreiro o suficiente, algumas forças demoníacas muito do mal começaram a tomar conta daquele lugar. Então tem monstros, aberrações, criaturas esquisitas, rastejantes e outras coisas sanguinárias bem nojentas surgindo do nada. Se você quiser sobreviver, vai ter que fazer picadinho disso tudo com a sua lâmina. Então, boa sorte! Como é o padrão desse quadro aqui do canal, eu vou analisar o quão bom como roguelite esse jogo é, seguindo 5 critérios. Começando com 1. Jogabilidade. Catanaut é um jogo de ação 2D onde você tem uma espada para cortes rápidos e poderosos a curta distância e uma arma de fogo para ataques de longe. A espada é sua arma principal e tem 6 variações que você pode escolher na base antes de começar uma tentativa. Já a arma de fogo tem milhares de possibilidades: pistola, escopeta, lança-granadas, lança-minas, dispara-gancho e até mesmo essas variedades têm subvariedades. Você pode trocar essas armas durante a tentativa conforme vai encontrando outras e se quiser dá para trocar elas por armas brancas para uns ataques corpo a corpo que jogam os inimigos longe ou proporcionam golpes diferentes dos da sua espada. Para te ajudar na run, você equipa 2 habilidades, coisas bem poderosas. Elas variam entre técnicas de katana, projéteis e até skills aterrorizantes do vazio, que fazem surgir tentáculos do personagem e criaturas cabreiras para te ajudar. Essas habilidades se dividem em apenas 3 tipos: combate, cinéticas e etéreas. O que ajuda a montar as builds porque você não precisa ficar se decidindo entre trocentos elementos para upar. O movimento é rápido e fluido, como todo bom jogo de ação. Um fator emprestado dos Souls-likes é a barra de estamina, o que incentiva você a fazer um combate não baseado em ficar esmagando o botão direto, mas saber quando usar cada golpe e cuidar para não ficar sem estamina. Cada tentativa envolve passar por grupos de 2 ambientes que são bem grandes, tem mapa para ajudar a explorar, um esquema meio Metroidvania, mas sem as habilidades destrancando caminhos como um Metroidvania padrão. Às vezes você precisa apertar uns botões para abrir umas portas e surgem vários caminhos para explorar, mas de Metroidvania é isso aí. Depois de cada ambiente tem uma loja com novas habilidades, armas para você comprar e fazer level up do que você já tem. E o incentivo para explorar o mapa todo é juntar mais dinheiro para a loja. Cada inimigo que você mata, você adquire células que são usadas como moeda para comprar coisas. Então você pode correr direto para a saída, mas se quiser explorar tudo para matar mais inimigos e ter mais dinheiro, você pode. E a cada um desses conjuntos de 2 ambientes vem um chefe, enfrentado em uma sala bem menor. Essa sequência de 2 ambientes e um chefe, 2 ambientes e mais um chefe, acontece algumas vezes por tentativa, que costuma durar pouco menos de 1 hora para mim. Uma duração boa. 2. Progressão. Então, como é a meta progressão entre as várias runs de Catanaut? Começando pela coisa boa. Tem muita coisa para descobrir, várias armas de fogo e habilidades para destrancar, testar e dar uma variada nas suas builds. Mas o mais importante é o seu equipamento principal, a katana. Existem 6 variedades que trazem possibilidades legais de ataque. Tem espada que te movimenta para várias direções enquanto você ataca, essa é a minha favorita. Tem espada que para o tempo, tem espada que joga projéteis que atravessam os inimigos e dão um dano extra, tem espada que permite aparar os ataques dos inimigos. A maneira de destrancar essas coisas é variada também. A maioria das habilidades, buffs e armas de fogo você habilita encontrando fragmentos, que podem ser transformados em itens palpáveis na sua base.
Porém, algumas espadas você encontra em salas secretas que envolvem fazer um desafio meio doido, como atravessar corredores escuros cheios de inimigos preparando uma emboscada. Falando na base, existem vários NPCs para encontrar pelo caminho. Alguns te dão benefícios valiosos no lugar onde você encontra eles, mas os mais importantes vão para a base. Cada um desses traz um benefício diferente, como ver uma lista de todos os poderes que você já destrancou, um bestiário com os inimigos, você também pode upar o seu personagem, o que eu sempre adoro com um desses NPCs, instalar e reconfigurar implantes, que são vantagens diversas permanentes, entre outras coisas. Mas o elemento mais importante da base é o gato que tá por ali, e inclusive você pode fazer carinho nele. Melhor jogo, 10 de 10. Catanaut tem uma quantidade absurda de destrancáveis. No momento dessa gravação eu vi pouco mais da metade, mas embora a quantidade de armas principais, as espadas, seja excelente, para mim o número de equipáveis é grande demais, sendo que em cada run você só equipa 2 habilidades mais uma arma de fogo. Você até pode ir trocando essas habilidades, mas eu não costumo fazer isso. Eu geralmente pego algumas que eu estou disposto a usar mais pro começo da run e fico upando elas ao longo da jogatina. Talvez o problema seja eu que me apego àquelas habilidades e não quero trocar uma que já está bem forte e eu tô acostumado ao longo daquela run para algo completamente diferente que eu vou ter que upar tudo de novo no meio da tentativa. O que me remete a 3. Rejogabilidade. Muito bem, com tantas possibilidades de equipamentos, Catanaut sempre traz a chance de testar coisas diferentes nas runs. Você está sempre descobrindo uma coisa nova para usar. No entanto, não existe tanto incentivo para ficar variando. Não tem, por exemplo, desafios envolvendo terminar o jogo com várias habilidades diferentes, ou armas de fogo, ou coisa assim. Um checklistzinho com as armas que você já terminou e as que falta terminar já seria incentivador o suficiente. Eu até testava coisas novas, eu sempre saía das primeiras salas com 2 habilidades e uma arma de fogo que eu nunca usei antes. Mas dificilmente eu mudava as coisas que eu escolhi ao longo da tentativa, como eu falei antes, até porque o objetivo é upar o que eu já tenho para que tudo isso fique cada vez mais forte, então as runs não variavam tanto no decorrer delas. Eu sinto que eu equipava algumas skills no começo e só ia melhorando elas ao longo do caminho. Ainda assim, isso trazia experimentações legais com as builds. A minha build ideal de dano em área, adoro dano em área. A minha build favorita é a com a espada que joga projéteis e usando habilidades que summona lacaios do vazio. Então eu fico enchendo a tela de projéteis jogados pela espada e parceiros do vazio, monstros que vêm me ajudar. Eu fico de longe atacando os inimigos com essas coisas e com as armas de fogo sem nem chegar perto deles, mas quando a coisa fica mais apertada, daí eu chego perto e dou uns cortes. O sistema de melhorias permanentes desse jogo é do jeito que eu gosto e permite fazer upgrades em vários sistemas, como a sua vida, estamina, munição, coisas que você ganha e melhorias padrão para você obter já na base, tipo, já sair com habilidades. O sistema de pontos de vida eu tenho que elogiar porque são poucos pontos de vida para o seu personagem. Cada um ponto de vida conta, e cada acerto dá aquela desacelerada na tela para você sentir a dor que é perder um ponto de vida nesse jogo. Outra coisa que Catanaut incentiva é descobrir bizarrices. Tem eventos aleatórios cabreiros que acontecem no meio do nada e toda vez que eles aparecem é uma surpresa e isso adiciona bastante variedade. Mas depois eu falo mais sobre isso. A dificuldade padrão do jogo é desafiadora o suficiente, mas nada muito impossível. Para adicionar um tempero no gameplay, tem dificuldades extras que você pode ativar depois que finaliza a primeira run. Elas são sequenciais, estilo Balatro, e não com várias opçõezinhas que você escolhe, estilo Hades. Mas ainda assim, a dificuldade extra tá lá e eu recebo muito bem esse tipo de mudança. Porém, fora isso, eu não encontrei tanta variação. Tipo, a história, por exemplo, não muda. Eu finalizei a run várias vezes, mas até onde eu vi, pelo menos, o final é sempre o mesmo. Ou seja, não tem um incentivo também com a trama avançando. Cada vez que você termina, descobre mais alguma coisinha, ou fazer finais diferentes. Não, para mim, em um roguelite, em 97% dos jogos, na real, o gameplay vem muito antes da história na escala de importância, mas ter uma história mais dinâmica contaria muito aqui. Se tem mais finais, eu não descobri eles ainda. Além disso, as salas e os chefes que você encontra nas rotas são sempre os mesmos, apesar do formato da sala ser procedural. O lado bom disso é que é fácil pegar os esquemas de tanto jogar a mesma coisa várias vezes. E falando em ambientes, 4. Identidade. Para começar essa categoria, o gráfico do jogo é bom.
O visual dos personagens é maneiro e os inimigos e aberrações bizonhas que aparecem são muito criativos, assim como os chefes. Os cenários são bem feitos e bem distintos entre si, com zonas comerciais de cidades futuristas, jardins isolados, uns subterrâneos cheios de engrenagens e o meu favorito, os laboratórios, com vários experimentos que possivelmente deram errado, tecnologias cheias de luzes piscando, sistemas de segurança com câmeras que atiram em você, essas coisas. Os efeitos sonoros, bem, eles fazem o seu trabalho, com destaque para os sons de explosão e principalmente a katana cortando coisas que com o tempo vai ficando bem satisfatório. A música é muito boa, synthwave de primeira qualidade que passa uma vibe bem neonzada, muito característica para uma ambientação futurista e também acompanha bem a ação do jogo. E embora eu acho que algumas faixas não são lá muito memoráveis e demoraram um tempinho até grudarem na minha mente, tem outras que eu instantaneamente já curti. Falando da ambientação, eu gosto muito desse setting, como já deve ter dado para notar a quantidade de vezes que eu falei dele. Algumas reviews desse jogo chamaram ele de Dead Space Cells, ou algo parecido com isso, Dead Cells in Space, e eu acho que a comparação é bem adequada, né? Coisas cabreiras no espaço são muito a minha praia. A história por si só ela é ok, ela faz o que é preciso para te dar um pontapé na direção das missões, porém não muito além disso. Eu gostaria que o final do jogo pelo menos trouxesse um pouco mais de respostas, ou pelo menos de alguma coisa, mas não se pode ter tudo. Os NPCs também, eles não falam muito, os diálogos não têm tanta coisa para se ver. O pessoal que tá na base, até que sim, mas aqueles que você encontra no meio das fases sempre repetem as mesmas coisas, ao meu ver. Eu acho que aqui poderia ter um pouco mais de variedade de diálogo para aprofundar um pouco a história desses personagens. E mais uma coisa que eu não gostei muito, mas aí é um detalhezinho que eu tô sendo desnecessariamente exigente. Os itens que dão buff nos seus personagens são seringas que ele injeta em si mesmo. Até aí tudo bem, mas os itens de cura também são seringas. Tá certo que a cor é diferente, mas cada seringa tem uma cor diferente dependendo do buff que ela vai dar, mais as que são de cura. Assim, podia ser um item completamente distinto, né? Às vezes eu via uma seringa na fase e corria pra pegar aquele buff, quando na verdade era um item de cura. Eu me confundi várias vezes. Já o próximo ponto que eu vou falar, tem gente que pode ver como algo ruim, mas pra mim na verdade é uma coisa boa. A comparação com outros jogos. Como eu falei antes, o jogo lembra bastante Dead Cells, e isso pra mim é ótimo. Se você tá sentindo falta de algum jogo no mesmo estilo, Katanaut é pra você. Eu já vi também gente associando Katanaut a Katana Zero, que eu não joguei também. O desenvolvedor mencionou que o jogo tem influências de Metroidvania e Ninja Gaiden, o que eu acho bem justo. E também dá pra ver uma boa dose de Souls-like, com o parry, a barra de estamina e até um pouco de bullet hell nos chefes, o que eu também adoro. Mas pra mim, o jogo clicou de verdade quando eu vi uma sequência de plataforma, saí pulando entre elas, escalando a parede com uma agilidade notável e percebi, parece que eu tô jogando Mega Man X. Pra quem não sabe, Mega Man X1 já foi o meu jogo favorito de todos, e eu adoro um side-scroller de ação, não apenas com movimento horizontal, mas também vertical, e isso o Katanaut tem de sobra. Ele explora muito bem os ambientes que são gerados para cada fase. E por fim, mais uma possível influência de outro jogo da Capcom ou não, Devil May Cry. Tem uma arma onde você fica ridiculamente forte, mata os inimigos com um golpe e os chefes também caem com facilidade, mas você só tem um ponto de vida. Você não pode errar. É tipo a dificuldade Dante Must Die daqueles jogos. Eu obviamente não consegui ir muito longe com essa arma até então, porque eu não consigo ficar muito tempo sem levar dano na maioria dos jogos. Mas eu sigo tentando. 5. Fator gourmet. E aí, o que Katanaut tem de especial, de único? O que ele faz que poucos jogos fazem? Primeiramente, eu gosto muito das bizarrices que esse jogo traz. Você tá jogando, aí do nada a tela muda de cor, a música fica quieta, você sabe que tem algo esquisito, perturbador acontecendo ou prestes a acontecer. A antecipação a isso tudo e a execução são muito bem trabalhados. Algumas dessas coisas não são, ou pelo menos não parecem ser scriptadas, o que deixa tudo mais sensacional. Você está explorando numa boa e do nada surge uma aparição semi-transparente, gigante, atravessando as paredes e te perseguindo. Você tem que continuar explorando, fazendo contornos para evitar aquele negócio. A mudança de atmosfera é genial. Uma coisa que me deixou preocupado quando eu comecei a jogar é que são tantos inimigos, a ação é um tanto desenfreada e eles se misturam tanto com o cenário que eu achava que a ação ia ser atrapalhada, o seu personagem no meio dos inimigos todos e tudo mais ia ser difícil de identificar as animações de ataque dos inimigos.
inimigos. Daí eu percebi que sempre aparece esse ponto de exclamação amarelo em cima dos inimigos quando eles atacam. Você pode prestar atenção nesse sinal para saber quando sair de perto, ou quando tentar atacar mais rápido, ou quando fazer um parry. É uma questão de acessibilidade muito bem pensada. E o jogo tem outras opções diversas de acessibilidade também. Falando em opções, e no visual envolvendo os inimigos, quando você sai fatiando eles, o cenário enche de sangue. Para quem gosta de violência, os gráficos desse jogo atendem bem até demais. Mas para quem prefere passar longe, ou quem prefere besteiras para trazer uma leveza pro jogo, dá para mudar o aspecto do sangue. Tem brilho, flores. O desenvolvedor até adicionou um aspecto especial de Halloween nesse mês de outubro. Dá para ir trocando entre eles de vez em quando para dar uma modificada, é bem massa. E outra coisa massa é o game over do jogo. O personagem desaparece e a música morre. Mas existem várias frases para esse acontecimento. Elas geralmente dizem de diversas formas que o Naut deixou de estar vivo. Todas elas te fazem se sentir meio pesaroso pelo fato de a vida ser tratada como simplesmente um estado de ativado ou desativado naquele ambiente. Coisa simples, mas esse tipo de detalhe é algo que eu valorizo demais. Veredito. Uhul! Que jogo bom! No começo da análise eu falei que ia ser difícil me conter, mas apesar disso, eu vou tentar ser justo. O mix de gêneros e influências é legal, mas o jogo não está tentando agradar todo mundo, digamos assim. Ele sabe bem o que é e o que quer atingir. Para mim, por exemplo, ele tem bastante apelo, principalmente pela jogabilidade frenética. Se fosse apenas um jogo de ação, eu já ia ter vontade de jogar, porque essa parte foi muito bem executada. Mas o fator roguelite só aumenta a minha vontade de passar mais tempo com esse jogo. Embora esse roguelite não tenha tanto incentivo pela repetição, mas sim pela descoberta. Para quem quiser ir destrancando cada vez mais coisa para usar, testar combinações, etc., o jogo funciona bem. Eu não tive tanta vontade de descobrir todas as possibilidades. Na minha opinião, outros aspectos do jogo, desde o presentation dele até a jogabilidade em si, poderiam ter um pouco mais de variação, mas ainda assim eu dificilmente saio pouco satisfeito de uma build. E eu nunca senti que morri porque o jogo teve mais controle do que eu, ou seja, o jogo não é tão dependente das builds e do RNG para você conseguir se dar bem, ao contrário de um Balatro. O fator sorte é menor justamente porque o fator habilidade é maior, jogo de ação e tal. Então, o meu veredito final é absolutamente sensacional. E comparando com outro jogo que está nessa tier, Vampire Survivor executa melhor as builds, os combos, a curva de poder que te leva até aquela power trip. Enquanto Katanaut você já se sente forte desde o começo e pronto para sair dando porrada. Isso só melhora ao longo da build, mas não existe tanta sinergia de ver as várias habilidades funcionando e se complementando conforme você vai coletando elas. Por isso, como roguelite, Vampire Survivors me dá mais vontade de rejogar, sem tirar os méritos de Katanaut. Claro, com isso eu vou deixar ele exatamente aqui. E é isso aí, mais um jogo, mais um item na nossa tier list. Aos poucos a gente vai descobrindo mais e mais roguelites, o que eles vão trazendo de novo para as nossas avaliações aqui e para a nossa tier list. Mas, muito obrigado mais uma vez por assistir a mais esse episódio de Seria Esse o Melhor Roguelite de Todos?